Fala, seus apressadinhos da HWAP, beleza? Mal anunciou a RTX Ampere 3070, 3080 com ótimo desempenho, com bons preços e vocês estão aí procurando e vendo vídeos de 3080 Super, de 3080 Ti, que nem deve existir talvez. Pode ser que sim, vocês vão saber nesse vídeo. Galera, calma, já tem placa suficiente no mercado. 3070 e 3080 Super vão entregar muito mais do que a gente estava esperando nesse momento. Mas sim, já existe no papel, provavelmente já deve ter lá o mockup, já deve ter uma placa pronta no escritório, na gaveta do Jensen Huang, com a sua jaquetinha de couro Lindia, deve já ter a placa pronta na mão, porque já está no papel, já existe todos os pormenores de uma 3080 Super. Se vai se chamar Super, vão manter ou se vão trocar para TI ou não, isso ninguém pode afirmar. Mas já existe uma placa com 20 GB de VRAM, que se não for mudada é isso que vai acontecer, e que vai entregar, obviamente, mais do que a 3080 normal. Aí você me pergunta, meu caro gafanhoto, bom, então eu compro uma 3080 agora ou espero essa daí sair? Pergunta de $1 milhão, né? Mas óbvio que não vai sair agora, Nvidia não vai canibalizar o próprio lineup. Não vai acontecer nada do lado da Nvidia antes que a concorrência se movimente, antes que a AMD chegue aí com uma Big Navi, uma Big Navy e fale, Navi na verdade que é o nome da estrela. Eu sempre gosto de repetir, é Navi e todo mundo fala errado, às vezes até a própria AMD, porque é Navi, Polaris, Navi e Vega são nomes de estrelas. Então assim, se a AMD não se movimentar tanto na parte de baixo para que saiam GTX Ampere 2650 e tal, e na parte de cima, para que tenha que ser lançadas à força, a 3080 Super, 3070 Super, por aí vai, não tem motivo da Nvidia queimar cartucho, né, ficar queimando a largada antes do momento ideal. Então, vamos esperar de qualquer forma. O que eu quero colocar para vocês é um paralelo com o que nós tivemos daqui para trás com a própria Nvidia. A gente sabe que a cada 2 anos a Nvidia vinha lançando produtos e isso vem se mostrando aí um reloginho, né? E lá em 2018 ela deu uma mudada quando veio com a 2080 Ti, porque ela percebeu que não teria tão mais desempenho assim a 80 Ti do que a 1080 Ti, mas era uma nova tecnologia, então pela primeira vez ela lançou a 80, a 70 e a 80 Ti no mesmo ano, mas antes não era assim. Lembra da 1070, 1080 Pascal? No ano de 2016, quando a Nvidia trouxe a Pascal, que substituiu a Maxwell, depois de 970, 980, até esse momento do vídeo, alguém já comenta aí, faz favor, nesse momento que você está nessa parte e diz, Júlio, tá bom, você está falando rápido, mas eu estou entendendo, porque eu estou começando a achar que eu estou falando rápido demais e não está dando para entender nada. Mas calma que eu vou explicar minuciosamente, você vai entender tudo, eu vou chegar lá. Lembra quando lançou em 2016 970, 980, né? Em 2014, aliás, 970, 980 e depois no ano seguinte 980 Ti, aí depois em 2016 vieram a Pascal, como eu estava falando, 1070 e 1080. Não veio 1080 Ti. O que veio naquele momento? Veio um chip bem mais parrudo, logo ali na sequência, que era uma Titan, conhecida como Titan Pascal. Tinha muito mais VRAM, tinha muito mais CUDA, não sei o que. A placa fodona, pica da galáxia, e custava, se não me engano, acho que $1.200. Enquanto uma 1080, que já entregava um resultado que para nós na época era surpreendente, né? Quase 40% a mais do que a 980 Ti. A gente já ficou babando, 30 e pouco, 40%, e todo mundo foi comprar 1070 e comprar 1080. Essa Titan era vista como um desempenho inalcançável, como um monstro. E teve gente, amigos meus, que pagaram 1.200 e compraram a Titan Pascal. Tá acompanhando até aqui? Você vai entender onde eu quero chegar. Hoje, o que a 3080 representa pra gente? 50% a mais que a 2080 Ti. Pô, puta desempenho, coisa e tal. E a 3090 é a placa inalcançável do desempenho que ninguém vai chegar, mesmo ela tendo aí uns 20% mais shade units, mais CUDAs, a performance bruta em teraflops do que a 3080. Mas é uma placa de $1.500, então inalcançável, coisa e tal. Só que lá atrás, sabe o que aconteceu com a Pascal, a Titan Pascal, que foi lançada logo na sequência da 1070 e da 1080? Meses depois, em 2017, no começo de 2017, primeiro trimestre, abril para maio, foi lançada a 1080 Ti. Rapaz,
a GTX 1080 Ti veio e passou o rodo nos neguinhos que tinham comprado Titan por 1.200, porque era uma placa de 680, 700, 720 dólares, dos modelos mais caros que tinha, e que batia na Titan. Ela era uma placa com chip cheio e que pegava a Titan e dava surra de pau mole. Batia na Titan com gato morto e só parava de bater se o gato miasse. E o que a Nvidia fez? Viu que todo mundo ficou meio chateado, os compradores de Titan, e falou, não, calma, a gente tem uma revisão da Titan, lançou uma Titan XP. Eu não sei se estava programado, se alguém programou isso, que ia ser exatamente assim lá atrás, cara. Maquiavélico. Você não merece o céu, você não vai pro céu não, meu irmão. Tomara que seu chuveiro queime no inverno e na hora que você estiver tomando banho, beleza? E você estiver ensaboado, com shampoo no olho, pra arder, seu trouxa. Desculpa, gente, eu me descontrolei. Mas é que eu fiquei pensando nos meus amigos que compraram uma Titan Pascal naquela época por 1.200 dólares e meses depois viram a 1080 Ti entregando mais por 500 dólares a menos. Na verdade, eu mandei um chupa e dei risada de todo mundo. Caguei. Então, cara, já aconteceu. E ela teve que vir e lançar uma Titan XP para agradar essa galera. E mesmo assim, a diferença da Titan XP para as 1080 Ti mais parrudas era muito pouca. Nem era tanto assim. Hoje, nós temos a 3080, vamos pôr aí uns 20% atrás da 3090, que seja 25%, se for olhar para o papel vai ser uns 20%, e há margem, ainda, ao que me parece, para que entre uma 3080 Super entre elas, certo? Que seja 15% melhor do que a 3080 normal e ainda vai ser 5, 10 abaixo da 3090. Dobrando a quantidade de VRAM, passando de 10 para 20, porque isso já existe no papel, a Nvidia já tem essa placa em mente e no papel, de uma 3080 Super, e assim você alcance um pouco mais o patamar de desempenho da 3090. Só que em vez de custar 1.500, vai custar mais do que os nossos atuais 700, que ela disse, né, do preço inicial sugerido, custe 900. Eu ouvi falar em 1.000 dólares. Foi o que eu ouvi falar na boca miúda. Porque é uma placa que com 20 GB de VRAM, mesmo que essa quantidade absurda de VRAM não seja necessária, e eu acho que não é para jogos, cara, é exigido uma controladora diferente de memória, é exigido um projeto diferenciado, consumo, tudo pode mudar no projeto e vai acabar encarecendo, e também pelo fato de ser uma super, de falar que é um modelo, vai entregar uns 15%, 10% a mais, então vamos supor que aumente mais do que aumentou de 2080 para 2080 Super. Eu ouvi falar de 1.000. 1.000 é menos que 1.500. E ela teria feito a cama muito bem. Porque se ela trouxe uma 3090 por 1.500 e ela virar e falar, agora nós temos essa 3080 Super por 1.000, o que você vai pensar? Porra, cara, antes era 700 a 2080, depois a 2080 Super veio por 800. Né? Quando muito. E agora vocês querem me entregar uma Super por 300 conto mais cara? Não, você não vai pensar isso. Você vai pensar, o desempenho da 3090 por 500 dólares a menos. E aí você vai seco para pagar 1.000 dolão na 3080 Super, porque é 500 dólares a menos que a 3090. Pode acontecer. A Nvidia já fez de tudo, meu irmão. E tá aí, só você jogar no Google. Não tô inventando nada. Aconteceu, foi assim que foi feito, né? E ainda, se ela for a 1.000, sobra ainda mais um espaço para aparecer uma 3080 Ti, que estão até se falando aí. Porque se for uma 3080 Ti lançada tempos depois, se tiver essa necessidade, esse modelo poderia custar 1.200, 1.300, porque a 2080 Ti custa 1.200. E todo o line-up da Nvidia tem uma 80 Ti. Você pode trazer uma 80 Super, que seja 10% melhor, por 900, por 1.000 dólares, que é menos do que a 3090, com a performance quase similar, e aí um pouquinho mais na frente, você vê ali a necessidade, você vira e fala, agora eu vou lançar uma 80 Ti, como sempre a Nvidia lança, provavelmente no ano que vem só, né, como foi 2016 para 2017 com a 1080 Ti, depois no lançamento da Pascal, e como foi lá de 2014 para 2015 com a 980 Ti na Maxwell, né, de um ano para o outro, e não a 2080 Ti no mesmo ano que as outras na Turing, tudo em 2018. Então pode ser que o ano que vem aí venha uma 3080 Ti, e essa placa
não custe nem os 700 dólares da 3080, nem os 1.000 que possa custar uma 3080 Super, supostamente, mas custe o que hoje a gente está acostumado, né, a pagar numa 2080 Ti. Você ficaria surpreso? Qual que é o preço de uma 80 Ti hoje? 1.200 dólares. Então ela tá te dando um horizonte de, olha, a gente continua cobrando na 80 e olha o desempenho dela, 700. Mas se vir uma Super, eu vou te cobrar mais. E olha, é uma Super com desempenho de placa de 1.500, então eu vou te cobrar 1.000. Ó a vantagem de você pagar 1.000. E aí depois ela lança uma 80 Ti e fala, ó, tô te cobrando 1.200, mas é menos que 1.500 que eu pedi lá atrás, e é o mesmo que eu pedia na outra 80 Ti. Só que olha o tanto que ela entrega. E aí quanto que essa 80 Ti pode entregar? Aí que eu fiquei com a pulga atrás da orelha e não vou ter essa resposta. Estaria chutando aqui pra você. Porque, cara, é um espaço que eu acho que vai ficar muito curto entre a 80 e a 90. A 80 Super pode ocupar esse espaço. E eu acho que abaixo dos 1.000 dólares. Porque não tem como você lança uma 80 normal a 700, preço sugerido inicial, e parte para mais de 1.000 na 80 Super. E se vier a 80 Ti, no ano seguinte, no ano que vem, o espaço entre a 3080 e a 3090 já é curto. Cabe, como eu falei, uma 3080 Super. Mas aonde vai caber a 80 Ti? Se ela ficar muito igual a 3090, né? Tudo bem, muito próximo. Só que ela vai ficar colada na 3080 Super suposta, que existe, tenho certeza, absoluta, como mais um são dois, e vai ficar colada na própria 3080 também, vai ficar tudo muito próximo. Não dá nem para cobrar os 1.200, né, Nvidia? Não daria. Só que aí, tá bom, ela vai então entregar mais ainda que a 90. Seria meio curioso. Eu te lanço uma 90, né, uma linha 90, que entrega menos do que uma linha 80 Ti. Seria estranho. Ficaria muito curioso com isso aí. Pode ser que aí, para agradar o público fora da curva, como sempre também houve em todos os lineups da Nvidia, vem uma nova Titan. Como tivemos Titan RTX, como tivemos Titan XP e tivemos duas Titan na Pascal, como tivemos Titan Max ou Titan X, tudo mais. Então, tem espaço ainda para que ela lance um monstro muito mais do que o de 1.500 dólares que tá todo mundo, sabe? Que talvez no papel nem seja tanto mais do que a 3080, que custa bem mais e cabe no nosso bolso. Tá bom que o dólar tá 5,30 e nada tá cabendo no nosso bolso. Mas pense bem, sempre teve uma 80 Ti. Então não é a 3090. A Nvidia chama a 3080 de flagship. E a própria Nvidia sempre lançou uma Titan nos últimos anos. E no ano, agora na arquitetura anterior, ela lançou as placas Super. Já tá todo mundo falando e tem no papel uma 3080 Super de 20 GB. Cara, óbvio que a 90 não é a placa mais forte que vai ter nessa arquitetura. Não tem como fugir disso. Deve ter, sim, algumas mais fortes do que ela. Pode ser que a 80 Super fique abaixo, eu acho isso, que a 80 Super não vai bater a 90. Ela vai ser uma placa que vai respeitar a hierarquia, mas deve ser mais forte do que a 80. Nessa diferença de 20% de uma para outra, cabe uns 15% a mais a 80 Super em relação a 80 normal e ficando 5 atrás da 90, custando milão. Caberia, vocês ouviram no começo do vídeo. Agora, Titans sempre tiveram, então devemos ter uma Titan Pair, Titan RTX Ampere, e aí vai lá para 2.500 dólares, como tivemos Titan RTX, e aí custe também um valorzinho, né, bacana pelo que entrega para o público profissional. Agora a 80 Ti seria muito curioso ela chegar acima do que a 90, acharia estranho. Eu tenho uma 90 que é inferior a 80 Ti. E se a 80 Ti chegar, de fato, por um preço de 1.200, similar ao que era a 2080 Ti, isso já representa 500 dólares acima do que é a 80 hoje. Certo? 3080, 700 dólares preço sugerido. A 3080 que vai chegar. E aí chega uma 80 Ti por 1.200, ela tem que, obviamente, entregar um patamar acima. E se ela ficar dentro dessa linha entre 80 e 90, não vai ser isso, não vai valer a pena, não vai fazer sentido.
Porque eu tô tudo baseando aqui dentro de uma ótica de que a 3090 não vai entregar 30, 40% a mais do que a 3080. Não faria nem sentido dentro do que as duas têm no papel, em questão de CUDA, performance bruta por teraflops e tudo mais. Pode ser que você já pegou de surpresa na hora que ponha no jogo, no gameplay, vai dar o dobro. Duvido isso. Acho que vai ser uns 20, se for 25 eu já tô, nossa, caraca. Porque eu acho que não é uma placa focada para jogos só, é uma placa focada para um público diferenciado realmente que trabalha com edição de imagem e vídeo. Agora sim, a 80 Ti desse lineup, dessa arquitetura Ampere, deve chegar, tem que chegar e vai chegar. O que eu tô presumindo, deixei por fim talvez, porque eu tô meio assim para falar isso, pode ser que a gente tá falando tanto em super, vai ter 80 super, pode ser que isso não aconteça, que assim como a gente teve na Pascal chamando as placas de TI, lembra que a 1070 teve uma revisão para 1070 Ti? E agora tivemos a 1660 e 1660 Ti? Pode ser que a gente só mantenha o TI. E aí, em vez de uma 80 Super e uma 80 Ti, obviamente a gente tem uma só. É que senão ia render o vídeo. Aí eu fiz você pensar um pouquinho. Porque o óbvio da coisa é que em vez de termos uma 80 Super e uma 80 Ti, nós tenhamos só uma 80 a mais e que seja chamada de 80 Ti. E que aí talvez ela entregue próximo ali, colada na 90, só que em vez de custar 1.500, custe os 1.200 que a outra 80 Ti custava, são 500 doletas a mais, em vez de 1.500 que é o dobro do que mais que o dobro do que a 3080 custa, mas ainda assim eu vou achar um custo muito mais alto para te entregar, sei lá, 20% a mais. Tá entendendo? Você tá pegando o que eu quero dizer? Ah, Júlio, você falou da 3080 Super e agora você tá dizendo no final do vídeo que pode ser que ela não exista. É, porque se ela existir, ela vai ter que ficar entre a 80 e a 90, não concorda? E aí onde vai entrar uma 80 Ti? Vai ser o primeiro line-up sem 80 Ti? Ou uma 80 Ti mais forte do que a 90? Qual o sentido? Concorda comigo? Coloca aí, sabe? Não, Julia, é isso mesmo, tá ficando louco, não. E aí, então, se não vai ser 80 Super e vai ser 80 Ti, tá bom. Tira a placa de $1.000 ou 80 Super, pega essa como uma 80 Ti mesmo, joga os 20 GB nela e coloca ela próxima, colada da 90, mas não batendo a 90, porque senão não faria sentido. Em vez de custar 1.500, custando 1.200 para falar que é vantagem. Mas aí são ainda $500 por, sei lá, 15 FPS a mais no 4K. Não sei se vai valer a pena, mas seria o mais provavelmente coerente. Aí você fala, mas você não falou que vai ter placas mais fortes do que a 3090? Aí que vai de projetos e de uma Titan, que seria uma Titan entregando mais do que a 90, aí sim pra mim faria sentido. Mas isso aí é tudo especulação, vocês queriam tanto, falam tanto dessas 80 Super, dos caramba, dos Caraca 4, que eu pensei? Eu falei, mano, eu vou fazer um vídeo, vamos ver que se os caras começarem a achar que é muita loucura a gente trazer algo assim, que tá mais aqui do que na internet ou com as pessoas que eu converso, vamos ver se eles gostam desse tipo de conteúdo. Porque dificilmente vocês vão encontrar alguém que, sei lá, tenha coragem de botar a cara a tapa para falar o que se especula, o que pensa, recapitulando algumas outras versões da Nvidia. Aqui no Brasil a gente tem pouco isso. A galera tem mais a coragem de falar o que já está no papel, o que tem certeza, ou que alguém vazou para eles. Eu, quando alguém vaza algo para mim também, quando eu consigo alguma coisa, eu venho e falo de outra forma. Mas quando é algo que eu tô especulando, que eu tô pensando, eu deixo claro para vocês. E às vezes tem gente que vem e fala, nossa, sabe nem o que tá falando, tá chutando os negócios tudo aí e tá não sei o que. Então, para evitar, eu não sei se de repente é uma coisa que poucas pessoas têm interesse de ouvir um bate-papo assim, a gente falando mais sobre coisas que são realmente pro futuro, né? Então eu prefiro ter um feedback de vocês. Se vocês, não, Júlio, pô, legal, achei interessante isso aí, pensei bastante sobre o que você está falando e faz sentido. Dá um feedback, escreve aqui embaixo, porque ajuda para que eu traga mais pensamentos, mais coisas assim desse tipo para vocês, porque terão vídeos que são coisas certas aqui que eu vou trazer para vocês, informações e tudo mais, orientações, tutoriais, tudo. Mas esses vídeos podem também ajudar a gente a ter uma proximidade um pouquinho maior, vocês saberem mais o que eu penso, o que eu estou esperando. Beleza?
Então, gente, é isso. Um abraço, até a próxima e não esqueça do feedback aí. Se você ainda não é inscrito, pô, tá esperando o quê, meu irmão? Custa nada, é de graça. Mas se quiser pagar também,